agora é um cenário absolutamente surrealista, porque nós temos uma administração de um partido que nasceu na região, que, como eu disse antes, ela usa e abusa de propaganda, mas quando vai se puxar as realizações nem sempre é assim. O que se vê é a indústria da multa, o que se vê são paineiras por aí, enfim. Mas o eleitor que não quer votar nesse partido, ele está sem opção, porque ele vai votar, por exemplo, num Celso Russomano, que nem dessa cidade não tem nenhuma identidade com a cidade. Como o senhor vê isso, considerando, como o senhor mesmo diz, esses pobres que sempre tiveram expectativa no seu mandato, o senhor como prefeito, quer dizer, eles estão órfãos nesse momento, ou não? Eu fico com pena, porque eu fiz o hospital regional, o hospital municipal, maravilhoso, e que muitas vezes ele não está dando tudo que poderia dar para a cidade. Falta remédio, nós não temos uma aparelhagem diversificada como há necessidade, tudo isso. Mas o que eu pude fazer, sem deixar dívida, eu fiz. Lá está o hospital municipal. Aqueles que foram na inauguração e visitaram andares por andares, apartamento por apartamento, viram. Agora, não adianta querer ficar embromando, mentindo, enganando. Você, que é um ilustre jornalista, e permite chamar de você, porque eu tenho cabelos brancos, nós podemos dizer. Esta frase vem da Revolução Francesa, que onde dizia: mentir, mentir, sempre há de ficar alguma coisa. Então, mentem, mentem, mentem. Como eu não tenho defensor na Câmara, e como lá na Assembleia nós não procuramos tratar muito de questiúnculas municipais, vão passando. Mas, de vez em quando, eu lembro que aquilo que disseram não foi verdade. Deputado Nilton Brandão, Saturnino Francisco da Silva pergunta: o aumento da água pode alterar no desenvolvimento regional ou pode acrescentar no chamado custo ABC? Pode e muito. E quero citar que este é um dos impedimentos muito grandes para vir determinadas indústrias para Santo André. Vou dar exemplo de uma que saiu de Santo André, porque o preço da água ela faz 10% do seu custo. E ela saiu daqui e foi para a Argentina, que ela fabrica pigmentos para as fábricas de tinta. Nós perdemos, que eu me lembre, uma dessas indústrias, porque o preço da água é proibitivo aqui em Santo André. O que acontece em Santo André com a água e com essas outras coisas que criou, em outras partes do Brasil, não ficaria impune. Edson Mota, o que você acha do escândalo envolvendo a empresa Rotedali da coleta de lixo? Esse é um assunto que foi levantado pelo jornal Estado de São Paulo, falando de relações incestuosas, digamos assim, entre empreiteiras e a Prefeitura de Santo André. Eu acho que a palavra está com o prefeito, porque ele precisa explicar de fato o que está acontecendo nessas relações. Nós vimos que essa empresa citada, ela também não tinha nenhuma tradição no cenário, se eu não me engano, não é, prefeito? Essa empresa não existia aqui como no hall de empresas que concorressem, e de repente já chegou assumindo uma parcela significativa de prestação de serviço. Eu acho que é um assunto que ainda está sob júdice e que compete ao prefeito e à justiça esclarecerem. Eu acho que é um escândalo. O deputado quer comentar? Não, ele já comentou. Deputado Nilton Brandão, Ronaldo pergunta: é verdade que o doutor Brandão fez apenas a fachada do Hospital Municipal? Ronaldo? Ronaldo, você não merece ser tão ingênuo desse jeito. Como que eu vou fazer a fachada? Então eu tenho que ser preso. Eu paguei 13, 14 milhões por esta obra, entreguei pronta, todo mundo que foi lá, como é que faz fachada? Nós construímos a obra. Agora, duas coisas acontecem, Ronaldo. Ou você não teve a oportunidade de ir no hospital, não acompanhou o desenvolvimento da obra. Se você não foi, muito bem. Nem todos têm tempo e têm oportunidade de conhecer. Agora, não se deixe levar por mentirosos que querem mudar a tua cabeça. E você, pelo que percebo, é uma pessoa inteligente. Não pode pensar uma coisa dessa. Nós vamos para mais um intervalo do programa ABC Cidadania. O tema hoje é desenvolvimento regional. Os telespectadores podem participar pelo telefone 715-6154, pelo fax 4994-5645.
Ligue, participe, estamos guardando seus telefonemas aqui. ABC Cidadania, este é o programa da região. Voltamos com o programa ABC Cidadania, pela TV Cambras TVA, e hoje com os entrevistados, o jornalista Prêmio ESSO, Edson Mota, e com o deputado, ex-prefeito Nilton da Costa Brandão. Nilton da Costa Brandão, Rita de Cássia Laudares pergunta, o senhor tem medo de disputar a eleição com o Celso Daniel? Rita, primeiro eu já ganhei a eleição do Celso. Ele foi candidato e foi derrotado por mim. Você deve saber disso. Segundo, o vice dele também foi candidato contra mim. Perdeu a eleição. Até seria uma oportunidade de eu ser candidato para nós tirarmos esta diferença. E eu sei que eu iria ganhar. Mas não adianta me provocar, porque eu não serei candidato. Rita, você desta vez não vai ter que trabalhar por mim, porque se eu fosse candidato, eu não dispensaria o seu apoio, o seu voto e a sua participação. Mas, outra doutor, oportunidade nós voltaremos a falar. Dentro dessa linha aí, doutor Brandão, é o seguinte, o senhor não é candidato e não fez sucessores ou liderados que pudessem preencher esse espaço. Ou seja, num determinado momento o senhor apoiou o engenheiro Antônio Pessolo, que foi prefeito, na minha opinião até um bom prefeito de Santo André, mas que não prosperou, desistiu da carreira política. Em seguida, o senhor apresentou à comunidade o Duílio Pisaneschi, que elegeu-se deputado, mas não conseguiu se eleger prefeito. Nesse momento, as próprias pesquisas também apontam que a situação do Duílio não é boa e ele mesmo declara que não quer sair candidato porque não tem condições de ganhar do prefeito. Eu nunca vi isso em política. Agora, então como é que fica? Quer dizer, esse eleitor que não tem opção, ele vai votar no Russomano? Não, candidatos há em Santo André. E bons candidatos. No momento oportuno, certamente, esses candidatos se apresentarão e o eleitor terá a oportunidade de analisar a sua plataforma, analisar a sua proposta e escolher aquele candidato melhor que não falta no momento em nossa cidade. Aqui mesmo nós temos um ao nosso lado, que é um pré-candidato. Então nós podemos dizer com tranquilidade que eu não preparei candidato nenhum, porque eu sempre fui um homem democrático. Eu acho que essas vocações elas têm que vir por si próprias. Não adianta eu querer falar para A ou B ser candidato. O meu partido, por exemplo, os vereadores do meu partido diziam, a era Brandão acabou, agora é a era Duílio. E eu, então, obediente, democraticamente, falava, perfeitamente, vamos ajudar. Todo lugar que eu fui até a desistência do candidato do meu partido, eu sempre procurei a dizer que ele era o nosso candidato. Mas depois, por motivos pessoais, que só a ele compete analisar, disse que não é candidato. Mas não foi porque o doutor Brandão, que você mesmo disse que a minha popularidade na cidade está pequenininha, mas esse pequenininho eu carrearia para um candidato do meu partido. Mas como eu não tenho, me sinto até meio desobrigado, meio tranquilo e posso até dedicar com mais calma a minha atuação na Assembleia Municipal. Deputado Brandão, o Ricardo Moraes pergunta, por que quando o doutor Brandão foi prefeito, por que ele não recuperou a Avenida dos Estados e contribuiu para o desenvolvimento regional? Ricardo Moraes. Ricardo, eu pergunto, porque eu preciso memorizar seu nome. Ricardo, quem abriu esta avenida se chama Dr. Nilton Brandão. Não havia ligação ali da Suíte para São Paulo. Não havia. Não havia ligação com Mauá. Nós abrimos totalmente esta avenida. Agora, nós deixamos ela totalmente asfaltada. É evidente que o tempo vai tendo o seu desgaste natural. Quando entrou essa administração, fizeram umas coisas muito extraordinárias, falando que esta avenida precisava disso, daquilo. Tem nada.
houve um recapeamento, pé de chinelo e mais nada na avenida. E eu pergunto a você, que é um menino inteligente, porque quem não é inteligente não telefona questionando. Quem telefona é porque é pessoa inteligente e quer uma resposta à sua preocupação com a cidade. Cadê aquele eixo do Tamanduateí que gastaram milhões de reais e até hoje não existe eixo nenhum? Você lembra que levaram lá para o Museu de Arte Moderna aqueles desenhos maravilhosos de um técnico espanhol que tinha feito a cidade A e B lá na Espanha e que veio especialmente para fazer o grande eixo do Tamanduateí? Meu filho, a Prefeitura de Santo André deve mais de 600 milhões de reais. Não tem dinheiro para fazer eixo coisa nenhuma. Nós precisamos é procurar criar o nosso eixo, porque a cidade, com essa dívida que está, não vai ter eixo do... Você pode me dizer o que está acontecendo com a cidade Pirelli? São coisas que acontecem, meu filho, que acreditam só aqueles que são muito crédulos mesmo, né? E como gente, quando sara, precisa ter fé, né? Então, para acreditar nessas coisas, precisa ter fé. Eu não tenho. Doutor Brandão, o senhor se considera um nacionalista? Ah, isto eu sou, é o meu pecado. Nesta época de entrega total deste país, entrega tudo. Eu sou uma ave desgarrada. Até quando o Fernando Henrique foi candidato a presidente da República, veio o presidente do nosso partido aqui em Santo André. Porque não havia o partido do Fernando Henrique aqui. Não existia. Os tucanos não existiam aqui. E ele me pediu que o nosso partido ia apoiar o Fernando Henrique e eu peguei perfeitamente. Lançamos lá em São Caetano, fui o orador oficial em São Bernardo, lançando o Fernando Henrique. Moral da história. Ele foi eleito, daí uns tempos ele fala, esqueçam de tudo que eu escrevi como sociólogo. E eu vim para acabar com a era de Getúlio Vargas. Eu falei, mas então que diabo? Eu sou nacionalista, eu acredito nas grandes obras que o Getúlio deixou. Desde todas elas, o petróleo, a Volta Redonda, todas estas empresas que foram deixadas para o Brasil, que é um patrimônio da população. Nós deixamos. Agora ele disse que era para esquecer que ele ia acabar com a era Getúlio. Ora, nós que somos do PTB, que o nosso líder maior é o Getúlio Vargas, nós que temos essa coisa de ser nacionalista. Ah, mas o mundo está... Hoje tem essa cosmovisão, né? Hoje tudo é... Mas vem cá. O senhor, como PTBista histórico, citando várias vezes o Getúlio Vargas, o senhor também se considera um político populista? Populista não, popular. Agora, populista é quando a turma quer me ofender e pensa que me ofende, não me ofende nada. Eu estava sentado lá na Vila Luzita, tinha lá umas mesinhas fora, e eu estou lá com os meus amigos, chega um, pega uma cerveja, chega outro, pega um pandeiro. No pouco tinha lá um grupo festivo. Aí passou um jornalista escreveu no outro dia, doutor Brandão é populista, está se preparando para ser candidato. Eu não, eu estou vivendo a minha felicidade, ao lado dos meus amigos, os homens simples que eu quero bem e que me querem bem. Portanto, se você quer chamar de populista, chama. Se você quiser me chamar de popular, chama. Ele me chama até de conservador. E eu nem me aborreço, um homem que transformou essa cidade. Quando eu cheguei na prefeitura, o segundo subdistrito não tinha 5 metros de encanamento de água. Tinha só poço, cisterna. Nós fizemos em toda Santo André. Hoje eles falam, o Semasa. Quem criou o Semasa? Quem criou esta autarquia? Doutor Newton Brandão. E dei a presidência ao doutor Pessolo, que era o meu vice-prefeito. Deputado, e depois foi nosso prefeito. O Sérgio Denadai liga, parabenisa doutor Brandão, Edson Mota e doutor Salles. Obrigado. Doutor Brandão, não precisa fazer restrição a nenhuma. Pode perguntar. Paulo Oliveira pergunta, os debatedores não estão discutindo o tema do programa, estão utilizando o programa palanque eleitoral do Dr. Brandão. Mas a gente discorda. Permita só responder, não sei para onde falo, mas palanque como? Não sou candidato? Quando fui candidato, eu não tive a honra e o privilégio de ter um palanque desse, meu filho. Senão eu teria derrotado esse povo com muito mais votos. Não sou candidato. Agora, até de vez em quando me dá uma coceirinha querendo ser, mas não serei.
porque não aceitarei esse negócio. E mesmo porque eu estou muito bem na Assembleia e, felizmente, está tudo em paz comigo. Deputado Brandão, o senhor, como foi o prefeito, por que na região de Santo André nunca se criou um distrito industrial? Não. Nós até pensamos em criar um condomínio distrital, porque nós não tínhamos área disponível para fazer Mas na década de 70 não havia essa área? Não havia? Já não havia? Não. Santo André não é uma cidadezinha que tem áreas livres à vontade, que pode trazer gente, dar, fazer... Não, não tinha. Santo André é uma cidade que São Bernardo poderia fazer, porque São Bernardo não tinha ninguém. São Bernardo era uma cidade pequenininha. Ela foi crescendo, se agigantando e hoje é uma cidade maravilhosa, mas não tinha nada. Lá sim poderia fazer e que praticamente tem, né? Edson Mota, dentro do que o doutor Newton Brandão tinha colocado, de responsabilidade fiscal, o senhor entende que, como jornalista, haverá uma grande mudança do administrador público no que tange ao controle das verbas públicas, nesse sentido? Você acha que a lei de controle fiscal, a lei que na realidade está sendo votada nesse momento, ela de fato alterará o quadro? Sem dúvida. Veja bem, eu faço jornalismo político há mais de quase 3 décadas e o que a gente observa, e depois eu gostaria até de ouvir a opinião do Dr. Brandão a esse respeito, é que existe uma cultura no país de que o prefeito ele se elege, em seguida, como o Dr. Brandão mesmo disse, cria dívidas monstruosas, como se observou na Prefeitura de São Paulo recentemente, e procura eleger o sucessor mais no sentido de cobrir aquelas dívidas, de pagar e etc., para possibilitar a volta dele na sequência, e não porque tenha interesse em criar novas lideranças, enfim. Agora, com essa responsabilidade, ou seja, o prefeito ele vai ter que administrar uma cidade como se nós administramos as nossas casas, como o empresário administra a sua empresa. Não tem essa coisa de criar dívidas e deixar que são dívidas impagáveis. Eu mesmo recordo de um episódio de uma dívida que recaía sobre o Alzira Franco e veio um mandado judicial na última gestão do Dr. Brandão e esse mandado impunha uma desocupação do local, ou seja, ficou o ônus para a prefeitura de tirar os moradores de lá e aquilo serviu de palco de manifestação política de toda espécie. Aliás, uma situação muito parecida com o que aconteceu em São Bernardo, também lá no Jardim Falcão. Ou seja, nós temos aqui na região, não tenha dúvida, um tipo de cultura socialista que primeiro estimula o fulano a invadir uma área, depois faz a prefeitura desapropriar, depois cria-se a dívida, faz-se toda uma manifestação que atrai a mídia, atrai a televisão, mas a conta fica para o morador de Santo André, para o morador de São Bernardo, enfim, para o morador daquela cidade. Jornalista Edson Mota, Prêmio ESSO, um jornalista extremamente conceituado na região, eu lhe pergunto, o Banco do Povo, ele é uma alternativa de fomento da atividade comercial? Ou seja, da forma como foi criado o Banco do Povo, um instrumento chamado por muitos do microcrédito, a possibilidade de fomentar a atividade comercial, você acha que o Banco do Povo é algo inteligente, é algo que realmente funciona? Olha, nós temos também algumas culturas que você faz 1000 invenções com o dinheiro do contribuinte. Eu não vi ainda resultado prático desse Banco do Povo. Eu vi, por exemplo, uma experiência que foi levada a cabo pelo Cristóvão Buarque, quando governador do Distrito Federal, e isso resultou num favelamento de Brasília. Então essas ideias do tipo bolsa,